Olá, meu caríssimo buscador da saúde. Descubra hoje com o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, os 5 passos para começar a vencer a fibromialgia de vez. No nosso vídeo da sexta-feira, eu prometi hoje vir aqui e te ensinar tudo o que você precisa saber para vencer a fibromialgia. E eu estou aqui para cumprir com a minha promessa. Mas antes da gente entrar no assunto, aí eu preciso que você me prometa algo. Fazer o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Eu te convido principalmente a compartilhar esse vídeo, porque quando você compartilha, você passa a fazer parte do meu propósito e ser um disseminador do conhecimento. Estamos combinados então? Agora sim, vamos ao tema do nosso vídeo. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte: imagine qualquer doença, não especificamente a fibromialgia, qualquer doença. Se você não entender o processo que vai fazer com que ela se desenvolva, mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar à sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender como ela surge. Me acompanha no meu raciocínio. Imagine a parede da sua casa. Por exemplo, essa parede aqui. Aqui do outro lado tem um banheiro. O que é que faz a água aqui do banheiro ela não passar para o lado de cá? O que impede essa água de passar é uma série de sistemas: tijolo, reboco, rejunte. Então olha só, para essa parede aqui ter sido construída, primeiro você usou o que? Como eu disse, tijolos. Da mesma maneira, você tem que imaginar as paredes do seu intestino. Da mesma maneira que essa parede aqui é formada por tijolos e rejunte, etc., as paredes do seu intestino também são formadas por pequenos tijolinhos, que são chamados enterócitos. Ora, se entre um tijolo e outro desta parede aqui existe cimento, da mesma maneira, entre um enterócito e outro do seu intestino também tem que ter um cimento. Então agora você já entendeu, esses tijolinhos do seu intestino são os enterócitos. E o cimento é chamado de glutamina. A glutamina é um aminoácido que o seu organismo produz. Tá, mas o que é que isso tem a ver com doença autoimune? Agora você vai saber. Imagine que eu começasse a retirar o cimento que está entre um tijolo e outro aqui dessa parede. O mínimo que ia acontecer com o passar do tempo é que a água daqui do banheiro, que respinga nas paredes do banheiro quando, por exemplo, eu estou tomando banho, iriam começar a passar do banheiro para cá. Então, olha só que interessante. Quando você se alimenta, esse alimento que você ingeriu vai chegar um determinado momento que ele vai chegar no seu intestino. Quando ele chega no seu intestino, determinados micronutrientes desse alimento que você ingeriu tem que passar para a sua corrente sanguínea, que são necessários. Por exemplo, a vitamina B3, niacina, que o seu organismo precisa para que, por exemplo, você não entre em depressão. O problema que acontece é o seguinte: quando esse cimento que está entre um e outro tijolo, ele vai sendo desgastado. No caso do seu organismo, é quando a glutamina entre um enterócito e outro começa a ser desgastada. E quando o alimento que foi digerido chega no seu intestino, em vez de passarem só os micronutrientes, passam outras substâncias que você não gostaria que passassem. Só que essas substâncias que não eram para passar e passam, quando elas chegam na sua corrente sanguínea, o seu sistema de defesa começa a interpretar essas substâncias como se fossem invasores. É aí que começam a surgirem as doenças autoimunes. Aí você pensa assim:
Poxa, professor Paulo, então é só a gente repor a glutamina, né? Não. Agora eu vou ensinar para você os 5 passos que você tem que dar para voltar a reestruturar essa parede do seu intestino, de tal maneira que esse cimento que foi desgastado, ele volte a ser reestruturado e a partir daí sim você começar a vencer a fibromialgia. Então, o primeiro passo: existe uma maneira de você estimular o seu organismo a produzir naturalmente essa glutamina. Como? Começando a fazer a ingestão da vitamina C. Então eu vou te recomendar agora a mesma recomendação que eu faço para os meus pacientes e a minha esposa para as pacientes dela. A vitamina C da Growth, a fábrica de suplementos que nós sempre recomendamos aqui. De tal maneira que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você fazer a compra direto lá na Growth, tá bom? Ah, professor Paulo, mas e como é que eu faço o uso da vitamina C para voltar a fazer o meu organismo produzir essa glutamina? Então eu vou fazer o seguinte: aqui em cima do card eu vou deixar um vídeo onde eu falo apenas sobre isso, o uso da vitamina C, tá bom? Só que você tem que pensar no seguinte: quando o processo da fibromialgia já está bem avançado, quando, por exemplo, a pessoa já está carregando a fibromialgia há anos, não é suficiente que você faça apenas o uso da vitamina C. Na realidade, apenas o uso da vitamina C não é suficiente em situação nenhuma. Tanto é que a proposta desse vídeo aqui é o quê? Apresentar para vocês não mas 5 passos. Entendido isso? Então agora você já está preparado para dar o próximo passo. Nutrição. O ponto mais importante da nutrição que você precisa entender é uma regra básica das terapias integrativas. Se você adoece, você está inflamado. Não há como você adoecer se não está inflamado. Então, partindo desse princípio, o seu próximo passo é retirar os alimentos inflamatórios e começar a introduzir os alimentos anti-inflamatórios. Mas se eu resolvesse chegar aqui e passar aqui para você toda a relação de alimentos inflamatórios, a gente ia passar muito tempo aqui. Então, em vez disso, eu vou citar as 3 principais classes de alimentos, que se você retirar essas 3 classes de alimentos dos seus hábitos alimentares, você já fez mais de 70% do seu caminho para desinflamar o seu corpo. E eu vou repetir com mais ênfase o que eu falei ainda há pouco. Você só adoece se estiver inflamado. Se você sofre com a fibromialgia é porque você está inflamado. Então comece a partir de agora tirando dos seus hábitos alimentares as seguintes classes de alimentos. Primeiro, açúcar. O açúcar é o mais poderoso alimento pró-inflamatório que foi criado e desenvolvido pelo homem. Você não encontra açúcar na natureza, você só encontra no supermercado. Segundo alimento pró-inflamatório, todos os derivados do trigo. Por quê? Porque do trigo é que você vai encontrar o segundo mais poderoso inflamatório, que é o glúten. É muito comum eu ouvir o seguinte: ah, professor Paulo, mas eu não sei ficar sem meu pãozinho de manhã. Então eu respondo: beleza, então fique com o seu pãozinho e permaneça sem saúde. Mas se você quer recuperar a sua saúde, essa é a segunda classe de alimento que você tem que tirar da sua vida. Ah, professor, mas o que é que eu vou comer de manhã? Eu vou deixar para responder essa pergunta quando a gente for falar daqui a pouco sobre o terceiro passo. Mas se fosse para responder só isso, eu responderia o seguinte: por exemplo, tem tanta coisa que a natureza lhe dá que você poderia comer de manhã: mandioca, inhame, frutas. E por último, o terceiro alimento pró-inflamatório, que é o leite.
Tá, mas a gente falou tirar os alimentos inflamatórios e acrescentar os alimentos anti-inflamatórios. Da mesma maneira, para a gente não se alongar aqui citando uma lista imensa de alimentos, de bons alimentos, eu vou resumir no seguinte: a partir de hoje, passe a ingerir frutas e, junto do seu almoço e jantar, ingerir alface, espinafre, tomate, cebola, pepino, couve. Em resumo, os alimentos anti-inflamatórios você pode resumir da seguinte maneira: frutas e verduras. Pronto, resolvido o problema. Terceiro passo: a prática do jejum, mais especificamente o jejum intermitente. Se você não conhece o jejum intermitente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um vídeo muito importante, muito explicativo, no qual nós nos dedicamos a falar unicamente sobre o jejum intermitente, principalmente o protocolo 6x18. Resumidamente, o jejum intermitente no protocolo 6x18, para você entender, é bem simples. Você acorda, pula o café da manhã, não toma café da manhã. E a primeira refeição que você vai fazer vai ser o seu almoço. Quando você promove o jejum, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo principalmente duas coisas. Primeiro, vai elevar os níveis do GH orgânico. Mas o que é GH? Hormônio do crescimento. Se você quer vencer a fibromialgia, uma coisa que você vai buscar é o quê? Elevação do GH. E se você promove a elevação do GH fazendo o jejum 6x18, objetivo alcançado. Só que o jejum ele também promove uma segunda coisa que é necessária e indispensável no seu processo para vencer a fibromialgia, que é uma coisa chamada autofagia. O que é isso? Quando você faz o jejum, na autofagia, o seu próprio organismo começa a, vamos dizer assim, comer todas aquelas células velhas que não servem mais e têm que ser eliminadas. Qual é a consequência da autofagia? Redução nos níveis de inflamação. Agora, antes da gente falar sobre o quarto passo, eu preciso fazer um adendo. Ainda há pouco, quando a gente falou sobre vitamina C, eu falei que quando nós fôssemos nos reportar ao terceiro passo, eu iria falar uma coisa sobre vitamina C, que é o seguinte: a melhor forma de você fazer uso da vitamina C é em jejum. Só que tem um problema. A maior parte das pessoas que nunca fez uso da vitamina C, quando começa a usá-la, estando em jejum, começa a sentir náuseas. Para você não ter que esperar o seu organismo começar a se habituar ao uso da vitamina C e você começar a usar desde agora sem sentir enjoo, o que é que eu aconselho você fazer? Quando você começar a fazer uso da vitamina C estando em jejum, para você não sentir enjoos, é importante e indispensável que você faça a ingestão do Bulletproof. Você não sabe o que é, o americano conhece bem ele. É o chamado café à prova de balas. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar lá na nossa comunidade do Telegram, cujo link está aqui embaixo na descrição também. Eu vou deixar lá a receita para você fazer em casa o Bullet Coffee. E fazendo a ingestão dele, pode fazer tranquilo a ingestão da vitamina C em jejum, que não vai ter problema de enjoo nenhum, tá bom? Então, falado isso, agora sim vamos para o nosso quarto passo. Aeróbio em jejum. O que foi que eu falei ainda há pouco? Que a prática do jejum intermitente permite com que os seus níveis de GH, o hormônio do crescimento, se elevem. Agora vejam que coisa interessante. A prática do aeróbio em jejum, além dele também proporcionar a elevação do GH, tem uma outra coisa que ele faz. Ele estimula a produção de miocinas anti-inflamatórias. Se ligou agora? O que é que a gente está buscando? Processos anti-inflamatórios. Então eu acabei de te revelar o seguinte, que a prática do aeróbio em jejum
promove a produção de miocinas anti-inflamatórias. Aí você diz assim, poxa professor Paulo, mas eu sofro com fibromialgia, as minhas articulações doem, tudo dói, como é que eu vou fazer aeróbio em jejum? Me responde, mesmo com fibromialgia você consegue andar? Eu tenho quase certeza que a sua resposta é sim. Então o que é que você vai fazer? Já que você pode andar mesmo tendo a fibromialgia, como é que vai ser a sua prática de aeróbio em jejum? Acorda-se pela manhã e vai fazer uma caminhada, mesmo que leve, porque mesmo essa caminhada, ela vai funcionar para você como algo que vai produzir miocinas anti-inflamatórias. Mas mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, o que é que eu sugiro a você? Vá aqui embaixo na descrição e clique no link de um vídeo onde nós falamos unicamente sobre a prática do aeróbio em jejum, tá bom? E o quinto e último passo. Magnésio. O brasileiro é um dos países onde a população apresenta a maior deficiência de magnésio. O magnésio ele também é chamado de o rei dos minerais, porque o magnésio ele é necessário para a vida. Então o que é que eu te recomendo logo de cara? Comece a suplementar magnésio. Porque se você segue todos os passos, mas não suplementa magnésio, você está simplesmente enxugando gelo. Para que você possa ter ideia, na maior parte dos casos, a simples suplementação de magnésio para uma pessoa que sofre com a fibromialgia já é o suficiente para ela começar, logo de cara, no primeiro dia, começar a ter os sintomas atenuados. Ah, professor, mas qual o melhor magnésio? Como é que eu uso? Aí, para responder essa pergunta, nós precisaríamos fazer um outro vídeo, porque o magnésio é tão importante e ele sozinho merece um vídeo. Mas mesmo assim, se você quiser que eu faça um vídeo exclusivo falando sobre o uso do magnésio, é só comentar e dizer, professor, eu quero um vídeo sobre magnésio. A gente vai ter o maior prazer de produzir, tá bom? E muito importante lembrar, se você quiser agendar uma consulta com a gente, seja online, seja presencial, então você vai fazer o seguinte, entre em contato com a gente, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela, que eu vou te pegar pela mão e vou te conduzir pelo caminho para você recuperar a sua saúde e te ajudar a alcançar as metas, os objetivos de saúde que você pretenda alcançar. Basta entrar em contato com a gente. Do fundo do meu coração, eu espero que você tenha apreciado o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Com toda certeza você aprendeu muito. E claro, eu estou aqui aguardando as suas dúvidas para respondê-las. E eu te desejo um fantástico e abençoado início de semana. Saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Tchau, tchau.